Boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Hoje aqui na resenha, Serginho Boas, Daniel Oliveira. Hoje o dia que começou tumultuado, pelo menos lá para os lados do Internacional, hein, Daniel? Pois é, preteou o olho da gateada, como diria o Galdério aquele, né? É verdade. Bom, agora vamos saber o que vai acontecer. O Ministério Público está bem cercado de provas, né? Mas com o material que foi apreendido hoje, deve ser um material extenso, ao que os procuradores afirmam, né? É uma situação que ainda vai se desenrolar, ainda vai levar um bom tempo para seguir, né? Serginho Boas. Eu considero, por tudo que eu ouvi na Rádio Bandeirantes, uma situação grave e vergonhosa. E vergonhosa para a antiga direção do Internacional. E nós vamos direto ao Ministério Público com o repórter Felipe Peixoto? Não, vamos conferir antes o mercado da bola com Gabriel Correia. Olá, Gabriel. Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, para todo mundo do Donos da Bola. Vamos destacar a informação de momento do lateral esquerdo, Wendel. O Inter não vai liberar o jogador, não quer liberá-lo para a equipe do Corinthians, apesar do jogador hoje ser um reserva do time, do lateral esquerdo Iago. O Inter o considera muito importante porque também pode jogar no meio de campo, é um jogador experiente e tem uma Libertadores pela frente. Então, por enquanto, no momento, o Inter não vai liberar o Wendel para a equipe do Corinthians. Ele fica no estádio Beira-Rio para a próxima temporada. Destacando também, além dessa situação do Wendel, quero falar um pouco mais sobre o planejamento para a próxima temporada, porque o Odair gosta muito do Wendel. E o D'Alessandro, naquele bate-papo com a Renata Fã, ele também falou sobre o técnico Odair Hellmann, que vai chegando e vai disputar a sua primeira Libertadores da América, a seu segundo ano como técnico profissional. Ele fala sobre o Odair Hellmann, o meia D'Alessandro. Além de ser o primeiro trabalho na frente de uma equipe, um time profissional, ele vai ter que evoluir também como treinador, é um objetivo dele, acredito que seja esse. De repente, se ele acha que errou em algumas coisas, ele vai ter que não voltar a repetir o ano que vem. A gente também errou dentro do campo, fora, os atletas, nós temos que saber que o treinador precisa da nossa ajuda. O Inter vive uma situação diferente. Somos uma equipe que precisa se entender e precisa comprar a ideia do treinador e precisa correr atrás. Diferente a muitas outras épocas, que tu sabe bem, o torcedor ia para o jogo e gostava de ver o Inter jogar. É verdade. Gostava, o Inter jogava bonito, jogava bem, ganhava 3, 4-0, 5-0. Ganhava bem dos times grandes, ganhava bem. É verdade. O torcedor mudou isso também. O treinador, os atletas, ou um trabalho vai depender do resultado. Nós vamos ter que conseguir o resultado logo. E o resultado logo é classificar numa Libertadores para o mata-mata, tentar ganhar o Campeonato Gaúcho ou ganhar, ou ter a obrigação de ganhar o Campeonato Gaúcho, sendo que no ano passado a gente perdeu. Entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil e de repente, no mínimo, chegar a uma semifinal e brigar pelo título. Então a gente tem que se colocar esses objetivos porque nós temos que pensar algo a mais do que esse ano, mas sim ir passo a passo devagar. Aí o D'Alessandro falando sobre esse planejamento, já disputar mais títulos, evoluir, tanto o Odair quanto a equipe do Internacional. Cris? Tá certo, Gabriel. Olha só, daqui a pouco a gente vai falar da importância do estádio Beira-Rio para a próxima temporada do Inter, porque antes tem um recado de Daniel Oliveira. É isso aí, ho, meu amigo. Olha o Papai Noel chegando e tá aqui o presente. Ativa o Pique Energia, muita disposição, meu amigo. Esse aqui resolve os seus problemas, não é, Rafael? É isso mesmo, Daniel. Última chamada antes do Natal, hein? Concordo contigo plenamente. Existe... Atenção e vá ao portão de embarque. Exatamente. Tem vários fatores, Daniel, que contribuem para a libido sexual do brasileiro. Isso aí. E foi pensando nisso, em levantar a tua autoestima e tornar o teu Natal ardente e criativo, que eu apresento para vocês, para quem ainda não conhece o Ativo. O Ativo age nas
principais células do organismo, aumentando a irrigação sanguínea, a virilidade e despertando o desejo e vitalidade sexual por vários e vários dias. Então, surpreenda sua parceira com o ativo. Liga agora mesmo, aproveite as condições especiais que são um verdadeiro presentão de Natal. Pagamento só para o ano que vem, só para 2019. Frete grátis para todo o estado e ligando agora tem presente na compra. Maravilha! Então compra e ganha presente. É um Natal dobrado para você. Tá aqui o ativo, telefone na tela 0800 601 0700. 0800 601 0700, a caixinha mágica para um Natal abençoado, Daniel. Sem dúvida. Com esse aqui o Papai Noel leva 15 minutos para entregar todos os presentes. Que maravilha! Esse aqui transforma o Polo Norte com temperatura alta, fazendo verão, meu amigo. Esse aqui não tem erro, não. É pique, energia e disposição e a recuperação na sua relação a 2. 0800 601 0700. Ativa é você, nativa sempre. E viva o Natal, Cris Marti. Obrigada, Daniel. Viva o Natal. Viva a nossa resenha daqui a pouco. A gente vai falar mais sobre Grêmio e Inter, porque a gente dá uma pausa, vai tomar uma aguinha, tá? E já volta. Estamos de volta com os donos da bola e vamos direto ao Ministério Público, onde está o repórter Felipe Peixoto e as últimas informações a respeito dessa investigação contra ex-dirigentes do Internacional. Boa tarde, Cris Bart. Boa tarde a todos que estão acompanhando Donos da Bola. Terminou no final da manhã a coletiva do Ministério Público do Rio Grande do Sul, trazendo todos esses detalhes a respeito da investigação em torno da gestão de 2015 e 2016 do Esporte Clube Internacional. 4 promotores à mesa trouxeram mais detalhes a respeito do que foi apreendido hoje e também do momento que está acontecendo a investigação. É importante a gente esclarecer que o Ministério Público não fez ainda uma denúncia formal à Justiça, ele está no meio da investigação e justamente por isso fez essa operação onde cumpriu mandados judiciais em empresas e residências de investigado em busca de provas. Eles recolheram documentos, computadores, contratos, justamente em busca de indícios dessas irregularidades que envolvem, segundo o Ministério Público, 6 dirigentes, incluindo o presidente, o ex-presidente do Esporte Clube Internacional, Vitório Pífero. Basicamente, a denúncia está baseada em 3 pilares de irregularidades. O primeiro deles envolvendo obras relacionadas ao clube, onde seriam cerca de 10 milhões de reais que teriam sido desviados justamente para o bolso de dirigentes do Internacional, segundo a denúncia do Ministério Público, né? E essas empresas teriam então emitido algumas notas frias relativo a obras que não foram executadas ou então obras que foram superfaturadas. Depois, um outro pilar de investigação é a respeito da contratação de jogadores, onde haveria, segundo o Ministério Público, repasse de valores aos dirigentes antes ou depois da contratação. E também há uma informação que faz parte da investigação a respeito de valores de acordos trabalhistas entre o clube e outros jogadores, em que a primeira parcela do acordo trabalhista acabaria indo também para um dos dirigentes. O Ministério Público não informou quanto tempo deve levar para finalizar essa investigação. Diz que ainda está aguardando algumas informações de sigilos bancários e também a análise da documentação que foi apreendida hoje. Voltamos com vocês. Obrigada, Felipe Peixoto, da Central Band de Jornalismo. E eu tenho uma dúvida, Boaz, até que ponto tudo isso não interferiu em campo, né? Dentro de campo, lembrando que 2016 foi o ano que o Inter caiu para a segunda divisão. Eu estou contigo. Pode ter, sem dúvida, houve uma interferência grande, porque a situação, volto a repetir aqui, ela é muito grave, é uma situação muito grave. Agora vamos aguardar pela denúncia do Ministério Público e eu também tenho uma curiosidade. Quero saber os empresários que estão envolvidos nas transações de jogadores. É importante que isso também, os nomes deles venham à tona. Tá certo. E quem está debatendo esse assunto lá na Rádio Bandeirantes é Daniel Oliveira, que já está lá. Já tá aí, está ó. linkado com a TV Bandeirantes. E a turma do Toque de Bola. A nossa resenha aqui, Cris. Olá de novo, Cris. Oi, de novo. De novo para você também, Sérgio Boaz. Estamos aqui justamente falando das questões do futebol. Ô, Daniel. Oi. Tu sabe que eu estava aqui conversando com o Boaz. Até que ponto isso não interferiu dentro de campo para o Inter? Pois é, mas será que isso chegou a interferir?
Eu sei que alguns jogadores demonstraram um certo descontentamento com o departamento de futebol na época e até foi uma postagem do Wellington, aquele volante que hoje é campeão da Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, né? Wellington Martins. Wellington Martins, e aliás a esposa do Newton, o volante, que esteve no Bahia, também chegou a se manifestar sobre isso. Havia um descontentamento de alguns jogadores na época e isso pode ter afetado, segundo alguns atletas da época, o rendimento da equipe, principalmente em 2016, né, Daniel? Olha, vocês sabem por que o D'Alessandro saiu. Não vamos exagerar demais e buscar evidências fora disso. Eu acho que o emblema de que o desempenho de campo foi afetado foi a forma como o D'Alessandro foi descartado por essa direção que está sendo julgada pelo competente Ministério Público. Claudião. Olha, eu acho que é uma situação de muito constrangimento. Primeiro, as denúncias estão andando sem condenação de ninguém. Não dá para condenar ninguém enquanto não forem julgadas essas denúncias da culpabilidade desses senhores ou não. Eu fico muito preocupado quando existe a condenação pública. E isso é um perigo, né? E a gente está passando por isso até como cidadão, como o país. Eu fico muito preocupado. Agora, tomara que o competente, como disse o Pauletti, Ministério Público, vá até o fim agora. Já que começou, pessoal, vai até o fim. Doa quem doer, mas vamos cavocar que tem coisa antiga também. Por isso que cumpre esses mandados aí de busca e apreensão nessa investigação. Esse tipo de situação, ele afeta um ambiente de vestiário. O Claudião já falou, Rospide, que ao lado do Lisca fizeram um trabalho sensacional, os dois, né? Colocando aí o Ceará, mantendo o Ceará no grupo de elite do futebol brasileiro. E o Marcelo Rospide é o nosso convidado hoje aqui do Toque de Bola, Cris. Fala, Rospide. Olha, eu acho que sempre vai ter um reflexo, né, no que diz respeito ao ambiente, né, e a forma como as coisas aconteceram. Obviamente que o Ministério Público aí está trazendo à tona as questões de provas, mas realmente eu acho que vai influenciar sim, porque o atleta é muito sensível a essas questões de ambiente, tanto as questões políticas quanto financeiras. A gente vê que clubes que têm dificuldades financeiras acabam influenciando muito as questões de campo. Então, eu acho que realmente acaba atrapalhando. O jogador praticamente ele sente quando a coisa não está bem organizada. Eu acho que é mais ou menos por aí, Cris e Sérgio. Eu acho que o grande exemplo foi dado pelo Roberto Pauletti. Para mim, o exemplo do Pauletti derruba tudo, a saída do D'Alessandro. É que foi muito sintomático, é justo no ano que o Inter cai para a segunda divisão. Né? Deve ter muita relação. Mas, Cris, a saída do D'Alessandro tem um episódio que não foi muito bem explicado, porque eu tinha essa informação e trabalhei durante muito tempo com ela, mesmo com quem vivia o ambiente do Internacional desmentindo. O D'Alessandro foi enfraquecido pela gestão passada. O D'Alessandro teve a sua liderança enfraquecida, se criou uma situação quase que insustentável de permanência e o jogador optou também por sair do Internacional na ocasião. Primeiro que o D'Alessandro é um cara muito sério. Agora o que disse o Claudião, sensacional. Tem que cavocar. Agora que começou, tem que cavocar e buscar muita coisa lá atrás. É isso aí, né? Tem que ir até o fim. É a experiência do Claudião. O Boaz, inclusive, estava falando, né, nas transações com os jogadores, né, Boaz? Eu tô curioso, sinceramente, para saber. Estou curioso para saber também os empresários, porque eu ouvi a entrevista coletiva e tem empresários citados aí, né? Citados ainda, nominalmente ainda não. Ainda não. Isso foi um ponto que me chamou a atenção, né? Talvez estejam contribuindo para as investigações. Serginho, o que me deixou impressionado foi vendo o procurador Marcelo, o subprocurador Marcelo Dornelles, fazendo a sua descrição dos fatos com detalhes, com uma clareza de quem tem uma situação completamente sob domínio. Então, eu de novo, estou elogiando o Ministério Público, porque esse momento é um momento assim que é emblemático, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o país, que isso transcenda e vá além da nossa fronteira, porque esse exemplo que o Ministério Público está dando é muito bom para nós que gostamos do futebol. Mas vale a pena também a gente não esquecer que, como país, a gente tem a cultura do levar vantagem em tudo. O procurador citou, inclusive, pedágios a serem pagos a contratados. A gente sabe que até nas empresas normais que esse país tem, e a gente conhece quase todas aqui perto,
isso também acontecia. Não é surpresa, não. A investigação do MP, que inclusive consta no site, né, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ela traz realmente componentes muito pesados na relação que funcionava no Internacional, né? E houve até por parte do Ministério Público na coletiva hoje pela manhã uma tranquilidade ao usar inclusive termos mais fortes diante daquilo que o Ministério Público já fez em termos de investigação. A investigação já acontece há um bom tempo, né, Daniel? Não começou há poucos meses, vem mais de um ano certamente, e tudo isso teve muito embasamento, muitas provas levantadas pelo Ministério Público. Né? Sem botar lenha na fogueira, não vai ficar só no Internacional, vai longe. Bom, alguma coisa precisa acontecer, tem que haver um ponto de partida, né? Tu começou com vai ser a mesma coisa que nas outras relações, pessoal. O futebol é um meio que tem que ser fiscalizado, sim. Mas tem que ter denúncia, Cláudio. Ok, mas vai aparecer. Até agora não houve. O Conselho do Internacional foi corajoso. Foi corajoso. A partir dele que isso tudo está acontecendo. Surgiu a investigação do Ministério Público. Se os conselhos ou alguém que tenha legitimidade não fizer a denúncia, o Ministério Público também não pode atuar. Mas agora, já que mexeu, tu vai ver como, né, nesse vespeiro não tem mel, não, tem outra coisa. Agora tem investigação no material que foi apreendido, né? Agora, Daniel Oliveira... Diga, Sérgio. Vergonhoso pegar a arrecadação, né? É triste. 10 milhões. 10 milhões. Aqui, isso aqui isso é um fiasco, uma vergonha, uma situação de se envergonhar para não sei quanto tempo. E morar em outro lugar também. Agora, o Ministério Público também fez questão de salientar que o Internacional foi uma vítima de todo o processo, né? Claro. Vítima de uma organização criminosa. O termo utilizado foi esse. Isso está bem claro, não é a gente que está dizendo. Isso que o Paulete falou. Vítima de uma organização criminosa, formação de quadrilha. Quem falou foi o Ministério Público, não é a gente que está falando. Não, e os dados fortes que nós, inclusive, apresentamos ao longo da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, na verdade, aquilo que foi destacado publicamente pelo MP. Por isso que eu insisto nisso, né? Basta acessar o site do Ministério Público para tomar conhecimento desse processo e das relações feitas com cada dirigente em cima dessa investigação que foi realizada. O Daniel e Boaz e todos da mesa, e qual é a importância disso vir à tona agora para arrumar a casa do Inter? O Inter que está retomando a sua autoestima, o seu crescimento nas competições, indo para a Libertadores da América. Na minha opinião, é fundamental a transparência. Exatamente. Isso é bom para o time agora. Eu acho que é bom para a instituição, é bom para a torcida, para identificar quem é quem. Quem é sério e quem não é sério. E isso pode trazer, inclusive, uma mobilização maior do torcedor, embora o torcedor tenha votado em um bom número, né, no último processo eleitoral do Internacional, mas, de repente, fazer com que o torcedor se envolva mais nesse ambiente que é importante, né, no clube, que é a questão da escolha do conselho, do presidente do clube, enfim. Das políticas do clube. Isso aí. Né? Pois é, e tem um detalhe interessante. Um dos investigados, Pedro Afatato, foi derrotado na primeira eleição em 2016 pelo próprio presidente Marcelo Medeiros. Ali, a torcida já entendia que tinha que trocar e já deu a resposta, inclusive, nas urnas na ocasião. Eu acho que cabe um elogio ao Marcelo Medeiros e à sua diretoria, que sabiam de tudo isso que estava acontecendo, mesmo antes dessa entrevista reveladora que tivemos hoje, e, no entanto, eles souberam separar a questão gerencial com a questão do campo. E não passou isso para o grupo de jogadores, não passou para o Odair e a sua comissão técnica. Eu aqui quero fazer um elogio ao Marcelo Medeiros, que, no meio dessa turbulência toda, ele encontrou um oásis de convívio para que o Internacional tivesse o resultado que teve. Ele conseguiu, Paulete, preservar o clube. Isso que eu ia falar. O grande papel dele foi justamente blindar a instituição, né? Conseguiu fazer que não atrapalhasse a campanha na reta final do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Daniel, olha só, está aqui no estúdio conosco o Felipe Peixoto, o repórter Felipe Peixoto da Central Band de Jornalismo, que estava, a gente acabou de ver o teu stand-up, Felipe, o teu boletim, lá do Ministério Público, falando da entrevista coletiva em relação a essa investigação com ex-dirigentes do Internacional. Tem mais algum detalhe que
que tu possa nos dar agora? Na verdade, Cris, o que nos surpreendeu foi a contundência dos promotores ao apresentar essa informação a respeito da operação, né? Então, é uma investigação que está em andamento. Então, eles justamente fizeram essa operação para conseguir recolher mais informações dessas empresas e também da residência das pessoas que estão sendo investigadas, porque foram 28 empresas, esse número a gente não tinha, 28 empresas do ramo de turismo, do ramo de própria representação de atletas, da construção civil, que elas estão sendo investigadas. É importante a gente explicar que até agora não tem uma denúncia formal, então isso é um outro processo, um outro momento do Ministério Público, quando aí vai ser encaminhado para a Justiça, para que as pessoas e os próprios acusados, aí sim eles vão se tornar denunciados, eles possam então contratar os seus advogados e começar a dar as suas explicações. Então a gente tem essas empresas, não foi revelado o nome de nenhuma empresa, né? A gente perguntou na coletiva a esse respeito, isso não foi dito. Tem muitas provas também que estão em sigilo, então eles não têm acesso, eles estão guardando parte do conteúdo de forma sigilosa, até eles se cuidam um pouco na hora de falar desse momento, né? Mas a gente percebe, é claro, uma intenção do Ministério Público de mostrar um posicionamento de que eles enxergam indícios, enxergam irregularidades, e essa é uma própria postura do órgão enquanto instituição, ele é o órgão do nosso sistema que acusa, e aí sim, depois desse momento a gente vai ter, quando passar para a Justiça, o lado da defesa de todas essas empresas. E o que a gente não sabe é se de fato todos esses nomes que estão sendo investigados, eles vão aparecer na denúncia final. Pode ser que não, pode ser que sim. Felipe, tu que está acostumado a fazer grandes reportagens de investigações, os números são alarmantes, né? O valor, né, Cris? Sim, né? Porque ao longo de um ano, o valor de 10 milhões de reais, ele se compara a muitos outros crimes e desvios e corrupções muito vultuosos que acontecem, inclusive, na parte pública, em governos que acontecem. Claro que nós estamos falando de uma esfera privada, de uma corrupção que está envolvendo um clube de futebol, envolvendo empresas privadas. E agora os próprios promotores, Cris, afirmaram um pouco, eles usaram um termo que seria como se fosse um amadorismo ao fazer algumas coisas, porque ficava muito evidente, principalmente no início das supostas irregularidades, que essas transações às vezes aconteciam diretamente às contas de alguns dos investigados. Depois, quando então o Conselho Fiscal faz algumas observações, começa a se mudar essa estratégia e começam a se utilizar empresas de fachada, empresas para tu fazer o que chamam de lavagem de dinheiro. Então tu passa para uma empresa que passa para outra e que aí ele nem é dono da empresa. O Conselho Fiscal do Inter então alertou e aí eles utilizaram uma outra estratégia. Sim, esse foi o que os promotores explicaram hoje. Houve um alerta interno por parte do próprio Conselho e, inclusive, essa é uma das principais argumentações para colocar indícios de irregularidades referente ao ex-presidente Vitório Pífero, porque se colocou, segundo os promotores, que houve alertas de problemas e não foi tomada uma medida eficaz para que aquilo fosse sanado. E os empresários envolvidos são empresários ligados diretamente ao futebol? Eles são empresários que prestam serviços não só ao futebol, mas também a outras esferas. Então nós temos, por exemplo, o ramo de construção civil. É claro que algumas dessas empresas, elas talvez nem existam de fato. E foi isso que o Ministério Público percebeu. Eles perceberam que algumas notas eram empresas que não estavam mais funcionando. Eles foram olhar lá, a empresa estava inoperante há 5 anos, mas aí aparecia uma nota. E daqui a pouco a nota de um mês não era a nota do outro mês. E não era a mesma sequência numérica. Então tinha essa diferença. Eu vou chamar a Rádio Bandeirantes para entrar aqui no nosso assunto. Daniel Oliveira deve estar cheio de perguntas aí para o Felipe Peixoto. Não, primeiramente eu concordo a forma contundente da manifestação do Ministério Público em relação a tudo que aconteceu, né? O Sérgio há pouco perguntava para o Felipe a respeito dos empresários. Na verdade são empresários de outras áreas, mas tem os empresários também do futebol. E segundo o que foi apresentado pelo Ministério Público, em outras oportunidades os empresários adiantavam valores a Pellegrini para, em seguida, concluir os negócios envolvendo atletas por eles agenciados. Quer dizer, e o Ministério Público chegou a se manifestar o porquê de não divulgar o nome desses empresários, segundo a sua própria investigação, ou Felipe? Olha, Daniel, essa é uma postura muito costumeira que a gente tem do próprio Ministério Público quando a investigação está em andamento. Então não gerou surpresa, porque é normal que quando a investigação esteja em andamento, alguns nomes se mantenham de forma sigilosa, né? Mas você apontou muito bem, Daniel, a respeito dessa questão dos empresários. Inclusive os promotores detalharam que havia diferenças. Em alguns momentos esse valor era repassado antes da contratação, com a finalidade
possibilidade até de estimular e de garantir a contratação de um atleta, e havia outra circunstância de que ele havia esse estímulo por parte, por exemplo, de depois. Então, tu contratava e depois que havia feito o pagamento é que havia esse repasse, então, para os próprios dirigentes. Tá certo, Felipe. Muito obrigada pelas tuas informações. Bom trabalho. Eu sei que tu ainda vai ficar um pouco ainda envolvido nessa notícia. Obrigada, Daniel. Meninos aí do Toque de Bola. Legal, daqui a pouco a gente volta, meio-dia mais 56. Daqui a pouco tem mais. Olha só, a gente dá uma breve pausinha e volta falando da importância do estádio Beira-Rio no ano de 2019 do Internacional. Estamos de volta com os donos da bola e agora quem está na marca do pênalti é Sérgio Boaz. Boaz, olha só, hein? O Maicon, do bairro Teresópolis, aqui de Porto Alegre, ele quer saber: quem começa o ano como atacante do Grêmio, Jael ou André? Alô, Maicon aí do bairro Teresópolis. O presidente Romildo Bolzan Júnior declarou ontem na Rádio Bandeirantes que o Grêmio irá contratar mais um atacante. Mas não vou fugir da tua pergunta. Para mim, começa o André. Tu acha que ele vai dar mais conta ali do recado? O presidente também acredita numa grande temporada do André. Ele vê que no ano passado o jogador ficou muito tempo parado, enfim, não teve uma boa pré-temporada. Então está sendo depositada uma confiança grande no André. Eu vou seguir essa linha. Mas eu acho que nenhum serve. Tá aí o homem, ele falou na cara, na lata. E agora a gente vai conferir uma matéria sobre a importância do estádio Beira-Rio na temporada 2019 do Colorado. Não foi raro ver cenas como essa no estádio Beira-Rio. Casa cheia. Nem vitórias dramáticas, como essa aí. A verdade é que o diferencial colorado na temporada foi uma mistura dos torcedores com o estádio. E o time, é claro. Essa mistura foi responsável por uma campanha de mais de 80% de aproveitamento no Brasileirão. 14 vitórias em 19 jogos. Só uma derrota, que foi para o Atlético Mineiro. Números grandiosos, conquistados em 2018 e que precisam ser levados para a próxima temporada, especialmente para a Libertadores da América. Esse fator é muito importante, esse resgate, eu acredito, pelo tempo que estou da torcida vir comparecer, foi uma coisa brilhante. Acho que no primeiro jogo uma desconfiança enorme, né? Contra o jogo do Bahia, uma coisa que mexeu e a gente foi ganhando essa força, o grupo, a torcida, e foi fazendo um grande campeonato brasileiro. Que o Beira-Rio tem a sua força, isso ninguém duvida. Os números estão aí para provar a força colorada na sua casa. Agora, o porquê de tanta influência é o grande questionamento. Essa casa, mais o torcedor, são as armas do Colorado para a Libertadores da América. A resposta do porquê essa armadilha se transforma num grande perigo para os adversários, quem tem é o torcedor. No Beira-Rio, todo sentido e toda a diferença. A torcida do Inter realmente é vibrante. A torcida é a alma do time, né? É que empurra e que vai, que grita, que chora, que xinga e que apoia, principalmente. Né? 100% importante, tem que estar aqui para ajudar o time. No Brasil, o Inter teve a 7ª melhor média de público, 23.508 torcedores, a média por partida. Números que prometem aumentar ainda mais por conta da disputa da Libertadores, já que são 3 jogos no estádio Beira-Rio na fase de grupos. 3 decisões para o Colorado. Importante não achar que já está bom com o que a gente fez até agora. Nós temos que fazer mais. Nós temos que se doar mais, nós temos que correr mais. Tentar sempre um pouquinho fazer a mais para que seja muito pior para o adversário não se enfrentarem aqui dentro. E para que fora a gente consiga jogar de igual por igual, consiga resultados bons. Que seja assim então, torcedor e time lado a lado, como foi durante todo o ano. Agradecendo ao torcedor muito, né, pelo apoio que nos deu durante o ano em todas as circunstâncias. E fizemos essa parceria novamente aqui do Beira-Rio fortíssima. E que em 2019 essa parceria siga firme em território sul-americano.
Sérgio Boas, muito se falou sobre essa invencibilidade do Inter no estádio Beira-Rio, principalmente no Campeonato Brasileiro, que foi uma sequência de vitórias, uma derrota, se não me falha aqui a memória, dentro do Beira-Rio. Para o Galo. Para o Galo, exatamente. E agora essa arrancada de Libertadores, todos os jogos em casa, talvez o time se sinta favorecido, né? Se veja favorecido com esse calendário. Exatamente, Cris. Ele já entra o ano de 2019 numa situação mais confortável para atuar no estádio Beira-Rio, porque ele desmistificou aquela ideia de que no estádio Beira-Rio encontrava muitas dificuldades, porque passou nos anos anteriores por essas dificuldades. 2018 foi fundamental para recuperar a relação do time com a torcida. Então o Beira-Rio volta a ser um grande reforço para o Internacional. É legal, e essa arrancada aí de Libertadores pode favorecer o Colorado. Vamos à Central Band de Esportes com o Gabriel Correia. As últimas informações desta manhã, Gabriel. E eu falei dos reforços do Inter, ou pelo menos que o Inter não ia liberar o Wendel, né, Cris? Mas também vamos falar dos reforços do Grêmio. Afinal, o presidente Romildo Bolzan Júnior esteve aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação ontem e falou, entre tantos assuntos, um deles foi a busca de reforços do Grêmio. Não tem nenhuma estimativa de nada, o Grêmio trabalha nesse assunto. Tivemos uma reunião importante hoje à tarde, fizemos uma avaliação sobre tudo das conversas que tínhamos, do diagnóstico que temos, dos jogadores contratados, das posições que queremos. O Renato entrou no Viva Voz, conversamos também. Enfim, estamos muito sintonizados, muito tranquilos e vamos concluir os negócios que queremos, né? Fique a torcida muito tranquila, que esse clima de, às vezes, demora, às vezes essas situações que podem parecer complicadas, que não há atuação, que estamos todos omissos, não é verdadeiro. A verdade é que o Grêmio está muito atento e pretende sim finalizar uma situação de contratação. E o presidente Romildo Bolzan Júnior falando já sobre a busca de reforços para a próxima temporada. Também quero destacar, Cris, Mundial de Clubes, já temos definida a grande decisão entre Real Madrid e Al Ain. Ontem, no período da tarde, já à noite, obviamente nos Emirados, o Real Madrid venceu por 3-1 a equipe do Kashima Antlers, 3 gols de Gareth Bale, que garantiu aí a decisão, vai para a final a equipe do Real Madrid em busca de mais um título em sua história. A gente está vendo até os gols, né, Cristão? A gente pode acompanhar, o Bale marcou 3 vezes. Está bem ele não estava tão bem com o Real Madrid, mas 3 gols no Mundial tá tranquilo, viu, Cris? Tá certo. Tá tudo certo por lá. Mas daqui a pouquinho tem Band Mulher aqui na tela da Band. Eu quero saber com Regina Lima os destaques do programa de hoje. Oi, Regina. Oi, Cris, tudo bem? Olha só, a gente vai falar, né, com a chegada das festas, a preocupação para quem tem pets com os fogos de artifício, né? Alguns animais realmente ficam muito assustados, apresentam sintomas, né, de pânico, enfim. Dr. Valério fala sobre isso. Também vamos falar sobre as principais dúvidas de amamentação, tá bom? E vamos receber o Antônio Villeroy, cantor e compositor que está lançando um novo trabalho. É isso, Cris. Tá certo. Obrigada, Regina. Boas, uma opinião final a respeito de toda essa situação vexatória para o Internacional, mas que é necessário para arrumar a casa, zerar 2018, começar 2019 focado dentro de campo, que é a principal motivação do clube. A primeira coisa, a gente tem que aguardar agora a denúncia, né? Que tem um evento de muito constrangimento, isso aí todo mundo já sabe, porque o que falou o Ministério Público hoje, eu acho que utilizou de uma linguagem muito boa, muito clara para todos nós, não usou muitos termos técnicos, isso é bom para ouvintes, telespectadores. Para a compreensão das pessoas, né? Então, agora é aguardar pela denúncia, mas evidentemente é uma situação muito complicada que vem aí nos próximos dias. Aguardar a denúncia e outras revelações que devem estar por vir. Não tem dúvida alguma. Tá certo. Obrigada, Boas, por hoje. Vamos embora. Vamos embora. Obrigada, Boas. Ó, eu deixo a bola contigo e quero agradecer você, a sua audiência, a sua companhia. Amanhã tem mais Donos da Bola. Enquanto isso, o Boas fica ali pegando uma intimidade, tá? Vai. Vem, Cris, vamos lá, pô. Mas não consigo, amigo. Eu tô de sandália. Vamos, Cris. Aí. Ó. Ih, tô muito... Nossa, até de canhota, amor. Vem.